Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Água da vida. Neste capítulo, respostas a perguntas sobre o tema água viva. Aqui você diz que deve beber água alcalina, e o autor diz o contrário, você deve beber água ácida. Eu recomendei beber água viva, não alcalina. A água viva tem uma reação alcalina devido ao valor negativo de ORP, potencial redox, e não devido à presença de sais de metais alcalino-terrosos. Em água viva, predominam os antioxidantes, moléculas doadoras com um elétron livre. A água morta é ácida porque seu ORP é positivo. A água morta é dominada por radicais livres, moléculas de vampiro que carecem de um elétron. A água viva rejuvenesce o corpo, carrega as baterias, e você pode beber o quanto quiser. A água morta tem propriedades bactericidas, por isso é utilizada para fins medicinais, de acordo com um programa especial. O tratamento não é da minha competência, então não posso receitar água morta. Agora, para a segunda parte da pergunta. O autor confundiu a todos. De acordo com suas recomendações, a água ácida deve ser incluída na dieta. Não só isso, também beba ácido cítrico em pó. Mas toda a teoria do autor é desenvolvida para a área onde a água contém muitos sais de cálcio. Por exemplo, no curso inferior de grandes rios. Os sais de dureza contribuem para a formação de depósitos nas paredes dos vasos sanguíneos e nas articulações. Talvez a água ácida até certo ponto neutralize o processo de deposição de sal. Mas este é o caso se você beber água dura. A única questão é, por que beber então essa água dura? Purifique-o com um destilador ou filtro de osmose reversa e beba à sua saúde. Pessoalmente, em meu próprio nome, gostaria de acrescentar que não posso considerar a opinião do autor como autoritária por apenas um motivo que supera todos os outros. Ele se permitiu ataques negativos a Paul Bragg e Gennady Malachov. Não é bom, no entanto. Malachov e Bragg fizeram tanto pela saúde de nações inteiras que o autor nunca sonhou. É possível confiar em uma pessoa empenhada em desacreditar os ensinamentos de outras pessoas? Não vou pronunciar o nome do autor Quem está no assunto, ele sabe. Você pode beber água destilada o tempo todo? Sim, mas de preferência não puramente destilado, mas infundido com Shungite Silex. Todos os fluidos do corpo são eletrólitos, portanto, a água potável deve ser ligeiramente, literalmente, pouco mineralizada. Shungite ou Silex são os mais adequados para esta finalidade. É verdade que Shungite e Silex se tornam inúteis depois de 6 meses? Sim, as pedras devem ser lavadas pelo menos uma vez a cada 2 semanas, e trocadas após 6 meses, pois inevitavelmente formam uma camada dura, mesmo que seja utilizada água destilada. Você não pode obter água estéril em casa. Posso usar um filtro de osmose reversa em vez de um destilador? Sim, você pode. É mais fácil e mais barato. Verdade, o destilador é tudo. Ainda dá água de melhor qualidade, até tem gosto. O filtro de membrana também purifica bem a água, incluindo sais de dureza. Você só precisa saber que a estrutura da água da membrana está muito quebrada. Você não pode beber essa água imediatamente, ela deve ser colocada em ordem, com luz solar, Shungite, pederneira, aquadize e até mesmo FSC é desejável. O filtro de membrana também não apaga informações antigas. Talvez a partição fina não impeça que os bits se recuperem imediatamente atrás dela. Tanto quanto sabemos, a informação é, por assim dizer, arquivada, mas não desaparece. Para sua informação e estrutura não são a mesma coisa. No entanto, se você usar o FSC, poderá fechar os olhos para esse fato, porque o FSC grava rápida e fortemente muitas informações de cura na água,
que podem ser considerados para cobrir completamente todo o antigo negativo. Isso é meu opinião. Interessado em sua experiência com a organização de produção ao vivo. Água. Ou seja, quais recipientes você usa, que volume? Primeiro você precisa obter água destilada. Para isso, uso um destilador, de 4 Tilmem-Dico, e, às vezes, um filtro de membrana Geyser Prestige, sem mineralização adicional. Água destilada é despejada em um tanque esmaltado de 25 litros, no fundo do qual são colocadas pedras, cerca de 1 kg de pederneira e 1 a 1,5 kg de chungita. Você não precisa se preocupar muito com o tempo, quanto insistir, algumas horas são suficientes. É melhor cobrir o tanque com um guardanapo de algodão para que a poeira não se acumule ali. Mas você também deve saber que a água deve ver a luz do dia, não necessariamente raios diretos, antes de beber. Portanto, após o reabastecimento do tanque com água destilada preparada na hora, o guardanapo deve ser removido por pelo menos 1 hora. Por que isso está sendo feito? A água imediatamente após a destilação, e ainda mais após um filtro de membrana, tem uma estrutura quebrada. Na verdade, não tem nenhuma estrutura. Esta é uma água técnica, não entrou em contato com minerais naturais e luz solar e, portanto, não é fisiológica para o corpo. Cosmonautas e marinheiros que recebiam essa água para beber frequentemente adoeciam. Para que a água se torne aceitável para o corpo, ela deve ser iluminada com a luz do dia, sua estrutura deve estar sincronizada com o sol. Chungite e sílex também estruturam parcialmente a água, tornando-a fisiológica, natural. A camada inferior de água do tanque não precisa ser drenada, pois a água já está purificada. Mas as pedras devem ser lavadas a cada 2 semanas com água corrente. E antes do primeiro uso, lave bem com uma escova, principalmente chungita, e não coloque muitas pedras na hora, pois pedras frescas dão forte mineralização. A próxima etapa é a ativação, ou seja, a preparação da água viva. Pessoalmente, estou bastante satisfeito com o ativador elétrico AP1. O tempo de ativação depende da posição do ponteiro indicador e pode variar de 1 minuto a 1 hora. O principal critério para a duração correta: a água viva no frasco externo não deve ter cheiro ou sabor alcalino, a água morta em um vidro de cerâmica. Também não deve ter gosto, mas deve ter um leve cheiro de ácido quase imperceptível. Os parâmetros físicos e químicos ideais da água viva são os seguintes: ORP igual 150, 200, pH igual a 8, 8,5. A água morta pode ser depositada por 1 dia e despejada de volta no tanque. O ORP negativo e positivo relaxa para neutro ao longo do tempo. É verdade que a água morta retém suas propriedades por mais tempo do que a água viva. Você pode dizer pelo cheiro. A última etapa é a estruturação final. A água viva é despejada em uma jarra, que fica sobre um aquadisco, e mexida vigorosamente no sentido anti-horário com um bastão de madeira. Além do aquadis, também uso o FSC, um não interfere no outro, mas complementa bem. A placa FSC. Alternativa: um dia número 1, outro dia número 2, fica bem ao lado do jarro, encostado em ângulo na parede. Assim, todo o processo se reduz a despejar água de um recipiente para outro. A água preparada pode ser levada com você o dia todo e desfrutar de seu poder vivificante, enquanto o resto se tortura com bebidas pesadas. Organismo. Realmente difícil de digerir bebidas qualquer. A única exceção é a infusão de ervas na mesma água viva. Mesmo o suco espremido na hora não é uma bebida, mas um alimento. A água pura é necessária ao corpo, antes de tudo, para limpar e manter o equilíbrio hídrico. Do café, chá e outras bebidas, o sangue torna-se espesso e viscoso. Se você beber café e chá, não se esqueça de se refrescar depois de meia hora e enxaguar com água limpa. Você não pode se torturar o dia todo apenas com bebidas. Você quer ter um organismo como um rio de montanha puro ou um pântano estagnado?
Para aqueles que não leram mais sobre a água viva, veja o livro apocrifal Transurfing. Após a ativação, a água adquiriu um sabor desagradável, algum tipo de produto químico. É necessário que a água da fonte seja pura, destilada ou passada por um filtro de osmose reversa e depois infundida com Shungite Silex. O tempo de ativação dessa água no AP1 é determinado dependendo da posição da seta no indicador. Se a seta estiver na área verde, o tempo é inferior a 1 minuto. Se estiver na borda de verde e amarelo, 3 minutos. Se for 0, talvez até horas. Muito mais depende da condutividade do vidro cerâmico. Recentemente, foram feitos vidros porosos, de modo que mesmo a água mineralizada muito fraca leva a flecha para a área verde. Portanto, o principal critério, repito, a água viva no frasco externo não deve ter cheiro ou sabor alcalino. A água morta em um vidro de cerâmica também não deve ter gosto, mas deve ter um leve cheiro de ácido quase imperceptível. Se houver um gosto, o tempo de ativação foi muito excedido. Se aparecerem flocos, a água é muito dura. Você também precisa se lembrar que o vidro e os eletrodos ficam entupidos com o tempo, eles precisam ser limpos pelo menos uma vez por mês. Para isso, o aparelho é desligado da tomada e enchido como de costume, mas não com água, mas com vinagre a 6%, deixado por meia hora e depois bem lavado. É possível carregar água de nascente com um ativador? A água de nascente é dura. No ativador, ele se transformará em uma solução turva com flocos. Os flocos são os próprios sais de dureza dos quais seu corpo terá que se livrar de alguma forma. A única coisa. A dignidade da água de nascente é a informação. Mas só se for uma fonte realmente boa, em uma área ecologicamente limpa. Um professor me convenceu muito diligentemente de que mesmo uma transição de 50% para a água viva é prejudicial ao corpo, sem falar na transição completa, dizem eles, não se sabe quais são as consequências disso. Pode causar. Se não se sabe quais são as consequências, então não vale a pena fazer um julgamento. Eu sei, por isso digo que sei. Definitivamente. Não há consequências negativas. Voditz é vivificante, saborosa, você sempre quer beber, e não só quando está com sede. Existe a opinião de que um desidratador, assim como a água artificialmente estruturada e revitalizada, de forma alguma pertence a uma dieta de alimentos crus. O que você diz sobre isso? Também não estou de forma alguma relacionado à dieta de alimentos crus. Mais precisamente, não me considero um crudívoro, nem um professor espiritual, nem um buscador espiritual. E eu não gosto do termo comida crua, então raramente o uso. Em geral, atribuir-se significa aderir a alguma coluna, aceitar alguns dogmas. Não reconheço dogmas e não prego. Não imponho uma escolha, mas dou informações para uma escolha. Todas essas manipulações com água podem parecer indignas de atenção, tempo e esforço, e para alguns podem ser completamente supérfluas e onerosas. E de fato é. Na verdade, todo mundo sabe, a gasolina ruim estraga o motor, mas a água ruim é inofensiva para o corpo. Eu trago provas. Se a água de baixa qualidade for despejada no corpo humano por via oral, ou seja, pela boca, o corpo não apresenta nenhuma reação visível, não faz bolhas, não convulsiona e certamente não fuma ou faz barulho. Portanto, é necessário cuidar da gasolina de alta qualidade, mas não se pode pensar na água. Se esta prova não combina com você, então não posso fazer nada, não tenho outra. Mas há outra lógica, diferente da geralmente aceita. A questão é o que você quer ou não quer ter intenção é a determinação de ter e agir. Isso é onde tudo começa. A lógica é simples. A força da intenção é diretamente proporcional à energia. Em um organismo puro, a energia flui fácil e livremente, como em um rio puro da montanha. Limpeza de vasos sanguíneos, articulações e, por sua vez, a pureza dos canais de energia depende em grande parte da qualidade da água potável. Portanto, tudo isso não são tarefas vazias,
mas cuidar de si mesmo. No principal. Por outro lado, o processo de preparação de água de boa qualidade pode ser usado de passagem para treinar a força da intenção. Na verdade, a qualidade da água depende diretamente da intenção que você coloca em suas ações. Se as ações são executadas mecanicamente, inconscientemente, por preguiça, então nenhuma intenção é alocada. Se tudo isso for feito, de forma significativa, afinal, você entende por que está fazendo isso. Conscientemente, você está ciente do que está fazendo no momento. Com a alma, você está tentando por si mesmo. Então sua água adquire um certo poder. Isso não é mais apenas H2O, mas uma intenção escrita em um veículo líquido. A intenção voltará para você com energia redobrada. Resumo: a água viva rejuvenesce o corpo, carrega baterias, e você pode beber o quanto quiser. Os sais de dureza contribuem para a formação de depósitos em paredes dos vasos sanguíneos e articulações. Todos os fluidos do corpo são eletrólitos, então a água potável deve ser ligeiramente mineralizada, literalmente. A estrutura da água da membrana está severamente quebrada. Essa água você não pode beber imediatamente, deve ser estruturado. Lave bem a pederneira e a chungita com um pincel antes do primeiro uso e não coloque muitas pedras de uma só vez, porque pedras frescas dão uma forte mineralização. A água viva não deve ter cheiro, sabor alcalino, nem flocos. Se for, então o errado está sendo usado. Tecnologia. A água pura é necessária para o corpo, em primeiro lugar, para limpar e manter o equilíbrio hídrico. A força da intenção é diretamente proporcional à energia. Em um corpo limpo, a energia flui fácil e livremente, como em um rio limpo na montanha. Limpeza de vasos, juntas, e por sua vez, limpeza. Canais de energia dependem em grande parte da qualidade da água potável. Portanto, tudo isso não são tarefas vazias, mas preocupação com a coisa mais importante. A intenção volta com energia redobrada. De onde vem essa energia e o que é o treinamento da intenção, vale a pena discutir separadamente, no próximo capítulo. Facilite sua vida.